Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal, a mais uma história real da vida real. A história de uma mulher que iniciou sua jornada como concubina e, na sua caminhada, tornou-se a poderosa imperatriz que controlou a China no século XIX e ajudou a modernizar o país. Não se esqueça de contribuir atendendo aos nossos pedidos que estão passando na sua tela. Já adianto que temos um projeto para termos vídeos longos todos os dias, mas para que isso seja possível, eu preciso de você e da sua colaboração. Então vamos à nossa história de hoje. Tessuri, chamada Cixi, nasceu em Pequim no dia 29 de novembro de 1835, em uma família manchu, o grupo étnico da Manchúria, que, apesar de ser uma minoria, deteve o poder da China por quase 3 séculos. Pouco se sabe em detalhes de seus primeiros anos. Seu pai fora secretário e, posteriormente, chefe de seção no Ministério do Funcionalismo. Por conta dessas ligações familiares, Cixi obtivera uma infância relativamente alegre e uma educação tradicional para o seu gênero na época. Aprendeu um pouco a ler e escrever em mandarim, a costurar, desenhar e jogar xadrez. Sua família passou por problemas financeiros porque seu avô havia sido preso em virtude de uma dívida da Primeira Guerra do Ópio. O seu pai deveria então pagar a dívida paterna para libertar seu avô. Logo, Cixi, com 11 anos, teve que realizar trabalhos de costura para vendê-los e, consequentemente, ajudar seu pai na dívida familiar. Sendo assim, ela conseguiu certo prestígio junto ao pai, que a tratava como se fosse um filho do gênero masculino. Ele falava com Cixi assuntos que não eram normalmente tratados com mulheres, tais como política e comércio. Certa vez, seu pai teria dito: "Na verdade, essa minha filha, mas parece um filho." Em 1850, o imperador Daoguang morreu e seu filho, que viria a ser chamado de Imperador Xiafeng, o sucedeu aos 19 anos de idade. Após a cerimônia de coroação deste, iniciou-se um processo em todo o império para a escolha de consortes para o monarca. Cixi estava na lista deste processo. Em março de 1852, as pretendentes deveriam fazer uma cerimônia de apresentação para o imperador. Ele iria avaliá-las e escolher as que lhe interessavam. Cixi foi uma das candidatas escolhidas por ele. Em 26 de junho de 1852, foi estabelecido que ela moraria na Cidade Proibida, sendo uma dentre outras concubinas do imperador. Ainda que não possuísse uma educação formal, Cixi impressionou o imperador durante a seleção para as consortes. Uma concubina podia ser nascida livre ou de origem escrava, e sua experiência poderia variar tremendamente de acordo com o capricho do seu mestre. Ao entrar na corte, ela recebeu o nome de Lã, que significa magnólia ou orquídea. Era comum dar nomes de flores às mulheres. Aos 16 anos, foi eleita concubina do imperador, 4 anos mais velho que ela. Estava mal classificada na disputa pela posição de concubina, sendo considerada de classe baixa, o que fazia com que ela não tivesse direito a muita coisa. Quanto mais você subia de posição no concubinato, mais vantagens tinha. Concubina de baixo escalão, sua sorte mudou quando se tornou a única amante do imperador a dar à luz a um filho menino. Havia uma hierarquia de concubinas e Cixi estava entre as mais baixas, mas
ao se tornar a mãe do futuro herdeiro do trono. Se tornou também a favorita de Qian Feng. Cixi se deu bem com a imperatriz oficial. A imperatriz oficial gerenciava todas as outras consortes. Enquanto ainda era esposa de Qian Feng, Cixi tentou lhe falar sobre política. Ela tinha uma inteligência aguçada, mas o imperador não lhe dava ouvidos. Afinal, uma mulher não deveria se intrometer nesses assuntos. O imperador veio a falecer em 1861 com apenas 30 anos. Seu sucessor era o filho de Cixi, que tinha apenas 5 anos. Cixi recebeu o título de imperatriz viúva, algo que a tornava a mãe oficial do imperador. Até esse momento, Cixi não era considerada a verdadeira mãe do garoto. Tal mérito era concedido à imperatriz oficial. Agora, ela e a imperatriz oficial estavam no mesmo patamar, de modo que começaram a planejar um golpe. Além de quererem salvar a dinastia, o golpe significaria uma mudança de perspectiva na vida dessas mulheres. Elas sairiam dos bastidores, da esfera privada que lhes estava reservada. O imperador havia designado uma equipe de 8 homens para formar um conselho de regentes, até o seu filho atingir a maioridade, mas Cixi, em aliança com Qian, a principal esposa de Qian Feng, conseguiu derrubar os regentes. A amizade entre elas era tão forte que, além de governarem a China, praticamente juntas se consideravam irmãs, correndo o risco de serem condenadas por traição e submetidas à morte por 1000 cortes, a pior punição da China. As duas planejaram e executaram o golpe. Cixi e Qian assumiram o poder após um complicado enlaço político, no qual elas eliminaram os regentes indicados pelo marido, resultando num golpe de Estado que as colocou no poder. Uma vez dado o golpe, Cixi não governou oficialmente. Decretos eram emitidos em nome do seu filho, embora ela tomasse todas as decisões. Ela também não pôde ver a coroação do próprio filho, já que a parte principal da cidade proibida, onde essa ocasião acontecia, era vedado a ela por ser mulher. Quase todos os feitos de Cixi durante seu governo podem ser resumidos a uma única palavra: modernidade. Quase sempre era Cixi quem assumiu uma posição de destaque, algo que não incomodava a outra imperatriz. O imperador Qian Feng odiava o Ocidente, mas Cixi não compartilhava do mesmo sentimento. Na verdade, ela sempre sentira que poderia aprender algo com os ocidentais, e não foi à toa que trouxe estrangeiros para a corte, na tentativa de entender por que eram tão bem-sucedidos em alguns aspectos. Uma das primeiras realizações de Cixi foi a remodelação das alfândegas do país, conhecidas por sua ineficiência e corrupção. Seu governo foi marcado por revoltas populares e invasões imperialistas que mantiveram a China em guerra, ao mesmo tempo em que sua política tomou o caminho da modernização do país. Cixi e Qian se tornaram as regentes de Tongxi. Eram as mulheres ouvindo atrás do biombo, chamadas assim porque, de acordo com o protocolo da corte, os ministros não deveriam vê-las. Então, uma tela as separava deles durante as reuniões. Ela se tornou a governante de fato em um momento em que a China vivia um dilema entre manter seu modo de vida tradicional, isolado do resto do mundo, ou ceder à pressão do Ocidente, que queria ver as portas desse grande mercado abertas. Quando Tongxi atingiu a maioridade em 1873, sua mãe deixou oficialmente o poder. Na prática, a grande governante chinesa era Cixi, enquanto seu filho
e depois seu sobrinho. Pouco poder tinham de fato. O jovem imperador não duraria muito no trono, morrendo apenas 2 anos depois, segundo a versão oficial, de varíola. Para os detratores de sua mãe, por sua vez, ele fora envenenado por ela. Nunca houve, porém, evidências para apoiar tal acusação. O imperador faleceu aos 19 anos. A esposa do imperador, Alute, o acompanhou ao mundo dos mortos. Na China, tirar a vida por causa da morte de um marido é considerado virtuoso. Como Tongzi não havia escolhido o herdeiro, Cixi fez isso por ele. Escolheu seu sobrinho, Guangxu, filho de sua irmã e do irmão de Tianfeng, e o adotou. Guangxu tinha apenas 3 anos e, mais uma vez, Cixi e Tian tornaram-se as regentes. Alguns anos depois, após a morte súbita de Tian, em 1881, Cixi ficou sozinha na regência. O sucessor de Tonghi não se dava bem com a mãe adotiva. Os dois tiveram diversas discussões ao longo da vida. Cixi avançou a modernização do país com a introdução da eletricidade e o início da mineração de carvão. Algumas de suas realizações eram conhecidas, mas sempre atribuídas aos homens ao seu redor. Durante seu mandato, a economia cresceu e houve esforços para melhorar a educação das meninas e proibir a atadura nos pés. Ela inaugurou a primeira linha férrea da China. Além das modernizações já citadas, enviou embaixadores em missões diplomáticas. Também construiu telégrafos e redes de esgoto e pavimento nas ruas. Oficializou uma bandeira nacional e equipou as forças armadas com equipamentos de primeira linha. Nos anos seguintes, a imperatriz permitiu a liberdade de imprensa e tentou transformar a China em uma monarquia constitucional. Em lei, o imperador era um homem, porém, de fato, quem comandou a modernização da China na passagem do século XIX para o XX foi a imperatriz. Cixi era respeitada no exterior, era reformista, e isso machucava os mais conservadores. Não é à toa que tantas pessoas tenham tentado tirá-la do poder. O reinado de seu sobrinho e filho adotivo não teve muito sucesso, com uma derrota desastrosa para o Japão e uma tentativa fracassada de mudar totalmente a China. Seu mal-sucedido governo gerou uma forte reação de Cixi e seus partidários conservadores, que retomaram o poder através de outro golpe de Estado. Ela prendeu o filho adotivo pelo resto da vida e começou uma perseguição contra os intelectuais que o haviam apoiado. Ela indicou para sucessor um menino chamado Puyi, seu sobrinho neto, que foi coroado aos 2 anos de idade e se tornou o último imperador da China antes da Revolução Xinhai. Cixi morreu em 1908, ainda sofrendo as consequências da grande derrota contra os imperialistas europeus, mas conseguiu fazer a manutenção do poder dos Manchu no império. Foram necessárias décadas para que seu legado recebesse atenção. 3 anos depois da sua morte, a China se tornou uma república. Cixi havia governado a China por quase 50 anos, até a sua morte aos 73 anos. O pouco que se sabe sobre ela vem dos rumores e fofocas que percorreram a cidade proibida, o complexo de palácios em Pequim, onde residiam os imperadores. A imperatriz viúva entrou para a história com diversas representações, inclusive algumas difamatórias. Por muitos, ela é vista como uma reacionária brutal e despótica que reprimiu violentamente toda e qualquer manifestação popular. Por outro lado, nenhum outro monarca chinês se preocupou como ela no combate à fome
e na introdução de técnicas modernas para a melhoria da qualidade de vida do chinês. Ela aboliu práticas cruéis como a deformação dos pés das mulheres Han. Uma menina antigamente tinha os pés enfaixados desde criança, pois os chineses achavam o andar desengonçado dessas jovens algo atraente. Ainda sobre as mulheres, Cixi também retirou-os do âmbito privado. Pela primeira vez, elas puderam sair em público, passear e ir ao cinema. Ela fundou a Escola para Mulheres Aristocráticas, com sua filha adotiva, a princesa imperial, como diretora. Não há dúvidas, contudo, que a Era de Cixi foi um período extraordinário para a China. Muitos reconhecem também a atuação da imperatriz no combate à fome e na modernização do país, apesar de reconhecerem que ela utilizou muitas vezes de métodos cruéis e desnecessários para se livrar dos seus inimigos. A história de Cixi seria um conto de fadas ou história de terror de uma mulher má, obcecada por poder? Ou quem sabe uma mistura das duas coisas, porque afinal de contas, nada na vida é tão simples, tão preto no branco. Aqui, a conclusão do vídeo é por sua conta e risco, e você me conta qual é ela lá nos comentários. Nos encontramos por lá.